Olá, queridos amigos, hoje vamos falar da família, sobre a ótica da doutrina espírita. E ao fazermos a pesquisa no dicionário, encontramos as seguintes definições para o termo família: pessoa aparentada que vive em geral na mesma casa, particularmente pai, mãe, filhos, pessoas unidas por laços afetivos, de parentesco pelo sangue ou pelo casamento. Mas, será que esse significado comum de pessoas aparentadas que vivem sobre o mesmo teto seria suficiente para compreendermos a relevância desta organização com tantas particularidades que é a família? O que o Espiritismo nos diz a respeito? A doutrina espírita, ela apresenta a família como um instituto abençoado, em que um grupo de espíritos, em compromissos inadiáveis de auxílio ou reparação uns com os outros, em obediência à lei de causa e efeito, reencontram-se num programa de provas e expiações, graças ao princípio da reencarnação. O espírito Teresa de Brito, no livro Veredas Familiar, psicografado por Raul Teixeira, diz que a família, inquestionavelmente, ela constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias nas atividades de renovação individual. Emmanuel também contribui, elucidando para nós no livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele diz: de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. Irmã Joana de Ângeles, na sua obra Constelação Familiar, psicografada por Divaldo Pereira Franco, nos diz que, no pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensinando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Fica muito claro que, de acordo com a doutrina espírita, a importante função educadora e regeneradora da família diante do processo da edificação moral do homem é fundamental. De acordo com os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, diz o seguinte: aqueles que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são muitas das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos que chegam afastados entre si por antipatias igualmente anteriores,
que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhe serve de provação. Está aí então a explicação para os desentendimentos que acontecem às vezes entre os integrantes da família. E em virtude de o estágio evolutivo do nosso planeta, que ainda é de provas e expiações, as famílias que nele se formam, na quase totalidade, muitas vezes são compostas por espíritos devedores e credores, que unem-se com a finalidade principal de acertarem perante a lei do amor velhas contas do passado e das existências anteriores. O venerável Espírito Emmanuel, ele nos ensina com muita propriedade. Ele diz, de modo geral, nas leis do destino, o marido faltoso é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. E a esposa desequilibrada? É aquela mulher que certa vez relegamos à necessidade e à viciação. E quem são então os filhos problemáticos? São aqueles espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhe o caráter e envenenando-lhes os sentimentos. E Emmanuel conclui dizendo assim: sendo assim, o espírito renasce no mesmo meio em que ele viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhe haja feito, conforme explicações que recebemos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5. Mas nascer na Terra, reencarnar na Terra várias vezes, nas vidas sucessivas, será sempre para esclarecer o futuro. Esse futuro do homem que deveria, antes de tudo, aprender a conhecer. Este homem deveria conhecer-se. Para se caminhar com segurança, é necessário saber onde se vai. É conformando os seus atos com as leis superiores que o homem trabalhará eficazmente pelo seu próprio melhoramento e pelo melhoramento da sociedade em que ele vive e, naturalmente, pela família onde ele nasceu. O que precisamos é discernir essas leis, determinar os deveres que lhes são inerentes, prever as consequências das nossas ações. E quando se compenetrar da grandeza da sua missão, o ser humano saberá desprender-se melhor daquilo que o rebaixa e o abate. Ele saberá governar-se criteriosamente, preparar pelos seus esforços a união fecunda dos homens numa grande família de irmãos. Mas quão longe estamos desse estado de coisas? Ainda que a humanidade avance na via do progresso, pode-se, entretanto, dizer que a imensa maioria de seus membros caminha através da vida
como no meio de uma noite escura, ignorando-se a si mesma, nada sabendo do fim real da existência. Estar em uma família, portanto, recebendo sempre o auxílio de Deus, porque estamos na Terra, numa escola, aprendendo. E como auxílio imediato para as angústias familiares, nós temos os ensinamentos dos Espíritos, através da doutrina espírita, que pela soma de conhecimentos, e tem sido um meio eficiente para que muitos lares momentaneamente em provação se reajustem e se consolidem, dando os primeiros passos na direção do infinito bem. É na própria família que vamos aprender tudo o que precisamos para convivermos melhor entre os seus integrantes e, consequentemente, entre os membros da sociedade e o nosso próximo. Em breves orientações doutrinárias, retiradas de diversas obras espíritas para o nosso aprimoramento em família, poderíamos colocar, em primeiro lugar, vigiar e orar, construindo um lar firmado nas bases do Evangelho de Jesus, em harmonia, permitindo que cada um dos seus componentes possa refazer-se. Termos boa vontade, tolerância e humildade, colocando o toque mágico do amor e do entendimento em nossa família, pois o lar, construído com amor e respeito, é o lugar onde os filhos são preparados para a vida no mundo exterior. O espírito André Luiz afirma: somos arquitetos de nossa própria estrada e seremos conhecidos pelas influências que projetamos naqueles que nos cercam. Quando exercemos a nossa maturidade emocional, quando aprendemos a perdoar, exemplificando a indulgência, a tolerância perante os integrantes da nossa família, também apaziguamos as desavenças que surgirem, sabendo o que falar e, quando se faz necessário, silenciar. Nunca esqueçamos da máxima do Cristo: reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Renovar os nossos antigos hábitos é praticar a caridade com os entes queridos, passando a ter a habilidade em lidar com tensões e diferenças de forma sempre construtiva. Isto, com certeza, envolverá todos da nossa família, pois a palavra convence e o exemplo arrasta. Frequentar uma casa espírita, onde ensinamentos sérios nos tragam aprendizados através de palestras edificantes, estudando as obras da doutrina espírita, poderemos receber toda a assistência espiritual necessária para nós, para o nosso lar, para todos os nossos familiares. Será que é fácil realizar todas essas mudanças? A resposta a essa pergunta
também dependerá do nosso querer, pois todos temos algo em comum, que é a capacidade de mudar o nosso próprio modo de ser. E por possuirmos essa aptidão, é que nós podemos nos desenvolver, evoluir e sermos melhores hoje do que fomos ontem. Talvez falta-nos um pouco de vontade de arregaçar as mangas em busca do nosso progresso individual, para não sermos alunos na escola da alma. Sempre repetimos de ano. Porém, quando procuramos aprender coisas novas, nos melhoramos como pessoas e somos capazes de ser mais felizes. E como consequência, podemos oferecer momentos felizes. E se eu me esforçar muito e conseguir cumprir os desígnios de Deus em família, o que acontecerá? O meu nome é Márcia Ribeiro Prazinos, sou colaboradora da assistência P3F todas as quartas-feiras à tarde, e é com muita alegria que eu trago mais um tema, a família na ótica espírita, para meditarmos e aprendermos cada vez mais a iluminar as nossas almas. Senhor, Senhor da vida, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Amplia nosso entendimento, permita-nos acessar os tesouros imensuráveis da sua sabedoria, para que tenhamos mais facilidade de encontrar a paz, a harmonia, a felicidade e a convivência pacífica na nossa família. Boa tarde a todos e muita paz.